O vídeo de hoje, de número 7, vídeo de sebo, eu vou tratar de um assunto que é sobre o julgamento de Jesus Cristo. É um dos julgamentos mais famosos e mais polêmicos da história da humanidade. Vou tratar do ponto de vista do direito. À luz do direito de hoje, a visão de os equívocos que aconteceram nesse julgamento. Do ponto de vista histórico, não vou me reportar ao Jesus histórico, até porque no século XX, mais de 70 mil livros foram produzidos sobre essa concepção, né, do Jesus histórico, de tentar colocar a imagem de Jesus em alguns patamares. Isso eu não vou fazer, porque já foi feito, os historiadores vêm fazendo isso ao longo do tempo. Nem do ponto de vista teológico, né? Jesus judeu, então, não é nessa linha, apesar dos entendimentos que busquei nessas duas concepções, histórico e teológico. Mas do ponto de vista do direito, que é o que me interessa, a análise do julgamento mais famoso da história da humanidade. Então, Jesus, no seu messianato, na sua pregação, ele defrontava com as leis que existiam no direito hebreu. Então, vamos lá. Eu falei no vídeo anterior, no número 6, sobre o direito grego e o direito romano, né? Que o direito grego, ele vem com o helenismo, né, na história da humanidade, e o direito romano, que os romanos, como império, dominam a Judéia, domina aquela região, antes do ano 63 a.C. E já vinham aplicando o seu direito desde 217 na região como um todo. Então, o direito romano é um direito consagrado junto com o direito grego. Nós estamos falando agora de um terceiro direito para esse vídeo, que é o direito hebreu. É aquele direito que pode ser chamado as várias formas simbólicas ou parecidas, ou não são pejorativas, mas o direito israelita, o direito hebreu, o direito judaico. Então, era uma forma de como as sociedades estavam organizadas. E Jesus, na sua missão, ele vem para colocar as leis, né, com que ele acreditava e seguia. Então, que foi as leis de Deus. Essas leis de Deus, essas leis que estavam no direito hebreu, ele dentro da concepção de um direito religioso, diferentemente do direito grego e do direito romano, ele colocava o ordenamento na sociedade sobre a compreensão dos mandamentos de Deus. E o que é que difere, né, do ponto de vista do entendimento com que Jesus aparece na história? As interpretações Jesus aplicou, são termos modernos no direito, Jesus aplicou a hermenêutica jurídica, ou seja, como sistematizar, como melhor compreensão de palavras do ponto de vista do que o direito oferece. E a sua exégese, que era a obra como um todo, a obra final dele, que era a ênfase, né, no Pai, no Deus, né? Ele se colocava como filho do Pai. Então, como essas leis estavam em nossas consciências. E isso entrou em choque, porque ao ele aplicar a hermenêutica jurídica, aplicar exégese, são termos modernos, mas que dá para entender dentro do direito como uma obra, um entendimento de uma lei, ela se aplica diante de uma obra total. Então foi isso que Jesus fez,
diferia do direito ipsiliter que eram aplicado pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelo o pessoal do templo, do sinédrio, os saduceus, que era a elite sacerdotal. Então começa esse local e o próprio Jesus não desafiar, mas é ele não seguir ipsiliter as leis de Moisés, as leis dos mandamentos do decálogo, como aparecia escrito. Por exemplo, trabalhar aos sábados. Jesus fazia cura nos sábados e chegou a dizer, citar o exemplo de uma ovelha que caiu num buraco e teve que ser resgatado no dia de sábado para que a vida fosse privilegiada. Então, ele não deixou de fazer uma cura num aleijado, porque se tratava de um dia de descanso que era, dentro das leis judaicas, eram das prerrogativas do mandamento de Deus. Então ele disse que a cura, a vida, a satisfação estava acima de uma interpretação de uma lei que a gente tende a entender dentro de uma obra de criação, né, do Criador, de Deus. Ela tende a se ajustar. E foi assim nos seus 3 anos colocado como messianato, que ele desenvolveu os entendimentos, como ele chegou a dizer: eu não vim para contrariar as leis dos mandamentos, a lei de Moisés, eu vim para ajustar, eu vim para melhorar. Então, por exemplo, se até então essa sociedade judaica estava sob o ordenamento da lei de talião, dente por dente, olho por olho, ele aplicava, e Moisés foi um seguidor da aplicação da lei de talião. Jesus não desconheceu, mas não, por exemplo, na questão da mulher que desonrou, né, a relação, e que chamada a mulher adúltera, que estava para ser apedrejada quando ele estava escrevendo com o dedo na areia, né? E aí tentaram testar ele, né? Colocando: Jesus, essa mulher, quem era a mulher? Era uma menina de 13 a 16 anos, que era noiva e que não aceitou uma condição normal de quebrar o relacionamento, e que iam ser apedrejadas pela lei de talião, que no judaísmo tem na sua essência divina como lei importante. E Jesus, naquela célebre situação, pergunta: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos se mandaram. Ele chegou para a menina, para a mulher, e disse: não erre mais. Quer dizer, ele não desfez das leis divinas. Ele simplesmente colocou que a vida era muito mais importante do que você utilizar o rigor de uma lei diante da fragilidade com que nós construímos as leis humanas. A lei de Deus, ela não falha, ela não é intolerável, ela não vamos dizer assim, você não consegue enrolar. Nas leis humanas a gente consegue, né? Consegue ajustar, consegue, mas nas leis divinas não. Então Jesus, através dessa exégese de interpretação de uma obra, ele conseguia, na hermenêutica, desagradar, né? E foi assim que ele foi julgado, né? Ao ser preso numa quinta-feira à noite, no horto Getsemane, já estava sendo perseguido há muito tempo pelo o templo, né? Que era o sinédrio, que era a forma como as leis judias eram estabelecidas, né? Através dos seus entendimentos, e passou a noite toda sendo julgado. Primeiro, antes de
Caifás, que era o sumo sacerdote, ele passou por um julgamento severo do sogro de Caifás, Anás, né? E tomando tapa, a forma agressiva como foi tratado. Então, já é, inclusive, um questionamento, né? Um julgamento sem defesa, ampla defesa, que hoje a gente conhece no direito moderno, que sempre foi um ajuste em julgamento das partes envolvidas, a ampla defesa, né? O que é que se tem a defender, quem são as testemunhas, nada disso Jesus tem, né? E colocando esses itens, né, do sábado, que trabalhava no sábado, que não respeitava o sabá, que era o sábado de descanso judeu, né? Não teve um júri popular, né? Não teve um júri popular, ele foi julgado pelo entendimento de quem foi julgado no Sinédrio, uma noite, depois no outro dia passou a ser julgado por Pilatos, que era o governador da Judéia, o governador romano, porque o direito hebreu não tinha autorização para aplicar a pena capital e os judeus queriam a morte de Jesus por ele se dizer o Messias, o Filho de Deus, que estava do lado direito de Deus, e isso eles enquadraram como uma blasfêmia. Como blasfêmia não dava condição para aplicar a pena capital, nem eles, o direito hebraico, o direito religioso, tinha sob o domínio de Roma autorização para aplicar a pena capital, fizeram com que Pilatos aplicasse o direito e a pena capital. Qual era a pena capital que estava estabelecida no direito romano, né? A imolação através da forca, através de pedrada, através de queimar, como a Inquisição fez na Idade Média, e a cruz, que Jesus sofreu a pena capital através da cruz. Então, isso cabia ao direito romano, ao romano que estavam dominando sob o império aquela região da Judéia. E qual foi, ao ser julgado a quinta-feira a noite toda, né, a partir de 9 horas da noite, Jesus sofre o primeiro julgamento de Pilatos. Depois é submetido a um julgamento de Herodes, que era o rei ali da região. Herodes Antipas, que era o inimigo, via falar de Jesus. E Herodes, nós temos 4 dele, né? 4 antecedentes de Herodes. O Herodes o Grande foi quando Jesus está para nascer. Depois teve o Herodes Agripa, o Herodes Antipas, número 1, e o número 2. Então, Herodes Agripa foi quem estava como rei da Judéia e que fez um julgamento também de Jesus. Ao não ver crime, devolveu a Pilatos. Não se falava Herodes nem Pilatos. E se voltaram a falar a partir desse julgamento de Jesus, pela satisfação com que tanto Herodes queria eliminar Jesus, como Pilatos julgar para ficar de bem com o pessoal, com os judeus do Sinédrio. E aí, ao não ver uma culpa em Jesus, mas o Sinédrio colocou habilmente como um dos itens de acusação que Jesus dizia que era rei, e a célebre inquisição de Pilatos a Jesus: você é o rei? E Jesus disse: tu dizes, meu reino não é desse mundo. Era um reino espiritual que eles não conheciam, porque até os judeus eram materialistas. Roma, o Império Romano, era ateu, não acreditava em Deus, não acreditava só acreditava a morte, a vida até a morte. E aí vai. Então, quando fala de que Jesus é rei, aquilo ali confrontava,
né, com o império, confrontava com o império. E esse confronto é que definiu o julgamento da pena capital em cima de Jesus. Então, qual era a ênfase que foi dada em cima do direito hebreu? Começa por os três códigos. O código da aliança, que já vem 2000 anos antes de Cristo, com Abraão, né? O código deuteronômio, que era o código jurídico do direito hebreu, o Debaim, que colocava as leis do ponto de vista jurídico, inclusive o Talião, o código da santidade e o decálogo siquemista, decálogo cultico e o ético. Esse decálogo são os 10 mandamentos de Moisés. Não matarás, não roubarás. Então o decálogo são esses 10 mandamentos que Jesus resumiu, e isso era um dos objetivos de perseguição do judeu a Jesus. Jesus resumiu esses 10 mandamentos que estão no decálogo de Moisés em 2: amai a Deus com todo o seu coração e com toda a força de sua alma, e amai ao próximo com a si mesmo. Então, era a forma hermenêutica que Jesus fazia uma compreensão do direito em cima de uma obra geral. E isso não se teve o entendimento, foi o objeto de julgamento, e a principal ênfase da pena capital foi a acusação do Sinédrio dizer que Jesus se colocou como rei e que era um desafio. Não interessava ao Império Romano você ter um rei que não fosse colocado por eles para querer confrontar com César, com os imperadores. E aí, inclusive, tinha a questão do dízimo, que Jesus dá a César o que é de César, quer dizer, qual foi colocada a questão que Jesus fazia subversão para que não houvesse o pagamento dos impostos. Então, houve uma acusação unilateral, sem colocar o contraditório, sem colocar ampla defesa, sem um devido processo legal e um júri popular, né? Foi colocada aquela situação, antecedeu a semana da Páscoa, o julgamento, em que era dado ao governador Pôncio Pilatos sempre aquela condição de colocar entre os presidiários aquele que o povo ia colocar na condição de liberto, que fosse 2 ladrões com Jesus, e aí um ladrão foi colocado, o Barrabás, como depois que o Sinédrio agitou, pagou ao povo para poder colocar Barrabás e ter o julgamento de Jesus, e assim foi que aconteceu esse julgamento, e que levou a humanidade a essa situação, né, de um julgamento unilateral, com bastante vícios e erros, e que até hoje nós fazemos essa crítica do ponto de vista da compreensão do direito, do ponto de vista histórico, do ponto de vista teológico, do ponto de vista histórico de quem foi Jesus, quem era Jesus, o que ele veio. Não interessa aqui esse vídeo. Do ponto de vista teológico, se Jesus era judeu, sei o quê, nós não estamos tratando disso. Nós estamos tratando do ponto de vista da aplicação do direito hebreu em cima daquilo que a gente viu no vídeo anterior, vídeo número 6, esse vídeo é o número 7, e o que a gente viu no número 6, que era o direito grego e o direito romano, e sua aplicação para julgar, né, o malfeitor, como foi colocado Jesus, para que houvesse a pena capital que foi submetido.